Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Késia, eu sou especialista em desenvolvimento infantil e no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre como lidar e como ajudar as crianças a lidarem com as frustrações. A ideia desse vídeo surgiu de uma perguntinha que eu recebi lá no meu Instagram. Aliás, se você não me segue, meu Instagram é @KésiaCaetano, vou deixar aqui embaixo. Se você não me segue, vai lá conferir, lá eu compartilho bastante do meu dia a dia, a minha rotina. E a pergunta que eu recebi em uma caixinha é essa daqui, né? A mãe relatando sobre a criança. Sua filha chora muito e não sabe lidar com a frustração. Então, o que essa mãe pode fazer? E a ideia desse vídeo surgiu dessa pergunta, então bora lá conversar sobre isso. E para começar essa conversa, nós precisamos entender alguns pontos na hora de lidar com as frustrações das crianças. A gente sabe que no meio de uma frustração existe um conflito muito grande, muitos adultos não sabem o que fazer, muitos adultos não sabem como lidar, acabam perdendo a paciência, acabam aumentando e alterando o tom de voz, acabam às vezes até usando de força, né, batendo nas crianças, não sabendo lidar muito bem. E nós precisamos trazer na nossa consciência essa educação mesmo de como nós podemos lidar e nos portar diante das frustrações dessas crianças. Então, alguns pontos importantes, e o primeiro ponto, que é um dos pontos mais importantes, que é, nos primeiros anos de vida, a linguagem principal das crianças é o choro. Ela ainda não consegue se comunicar de uma forma verbal, né, com as palavras, usando suas palavras, usando a sua voz para se comunicar. Então ela se usa do choro para se comunicar, então ela não consegue ainda dizer aquilo que está incomodando ela. Então existe uma grande imaturidade nessas crianças pequenas, visto que até o tamanho do cérebro de uma criança é menor, né? O tamanho e o peso do cérebro de uma criança é menor do que de um adulto. Só daí a gente consegue perceber que essa imaturidade não é culpa dela, mas ela ainda está em fase de desenvolvimento, de amadurecimento, e nós precisamos entender que vai passar e que essa fase de imaturidade, essa fase onde ela só chora, ela só grita, ela só quer fazer aquilo que ela quer e ela exige muito, isso vai passar. É uma fase de transição. Essa criança está amadurecendo, essa criança está crescendo e em breve ela vai conseguir se comunicar de forma mais eficaz, conseguir dizer aquilo que está incomodando, conseguir verbalizar, que é aquilo que nós precisamos, né? Ouvir o que está incomodando essas crianças. Então é claro que essa criança vai ter muitas dificuldades para poder lidar com as suas frustrações. A criança, a imaturidade que essa criança tem, ela atinge até o seu emocional. Então, por ela não saber lidar com aquela frustração, ela vai chorar, ela vai espernear, ela vai se jogar no chão. E os adultos nessa situação, precisam direcionar essa criança, direcionar de uma forma saudável, direcionar essa criança para uma inteligência emocional. E aí nós vamos para o nosso segundo ponto, né? Ensinar as nossas crianças uma educação emocional. Nós precisamos ajudar essas crianças a lidarem melhor com as suas frustrações, com esses sentimentos. Então, assim como uma criança, ela vai aprender a escrever, ela vai aprender a falar, ela vai aprender a se comunicar, ela também precisa aprender a se relacionar bem com os seus sentimentos, com as suas emoções, tristeza, raiva, medo, ansiedade, todos esses sentimentos que permeiam a vida de uma criança. Nós precisamos fazer com que elas aprendam a lidar com esse sentimento. Um caminho muito importante que nós podemos ajudar essas crianças é ensinar essas crianças a reconhecerem essas emoções, a reconhecer o que ela está sentindo naquele momento. Se é um momento de choro, de muito choro, você adulto precisa ajudar essa criança a entender qual que é aquele sentimento que está ali sobressaindo naquele momento. O que está fazendo com que ela também se sinta dessa forma. Então, após ensinar ela, após ajudar ela e direcionar essa criança a entender
sentimento, não, eu tô triste, tô com muita raiva. Vamos agora direcionar ela para um outro lugar, que é por que você está se sentindo assim? Qual o motivo de você estar chorando, de você estar com raiva, de você estar triste, né? Então, são muitas os pontos aqui que nós podemos falar, e isso pode acontecer em várias ocasiões do dia. Pode ser por uma questão de que ela quer brincar em um horário, mas não está na hora. Pode ser também porque ela não quer comer, pode ser também porque ela precisa dormir e ela não quer dormir. Todos esses pontos são muito válidos, porque nós estamos lidando com um ser humano cheio de vontades. Então, às vezes, a gente negligencia as vontades das crianças. Mas guiar essa criança nesse processo, né, nessa jornada de autoconhecimento, então é um ciclo, você percebe? Que a criança ela precisa reconhecer o sentimento, falar sobre esse sentimento e entender que tá tudo bem ela se sentir chateada porque ela não quer dormir, pode ser que ela não queira comer, mas você precisa direcionar ela. Olha, eu entendo que você está chateada, eu entendo que você está triste. Realmente, eu também fico muito triste quando eu quero fazer alguma coisa e eu não posso, mas mesmo assim é necessário realizar essas tarefas mesmo não querendo. Então você percebe que isso é um direcionamento. Isso é uma educação emocional. Educar as crianças a reconhecer os seus sentimentos, falarem sobre os seus incômodos, falarem os motivos desses incômodos e assim lidar diante desses incômodos, né? Reagir diante desses incômodos e não paralisar. Porque muitas das vezes nós achamos que falar sobre os sentimentos, reconhecer os sentimentos, é só isso. Não, você vai reconhecer os sentimentos, né? A criança vai reconhecer os sentimentos dela, vai falar sobre eles, vai entender por que ela está se sentindo daquela forma e diante disso ela vai se acalmar e ela vai conseguir fazer a tarefa e realizar aquilo que ela precisa realizar. Ponto aqui também muito importante na hora de ajudar a criança a lidar com as suas frustrações, que esse ponto eu já falei um pouco dele, mas esse eu vou enfatizar um pouco mais, que é sobre a criança falar sobre aquilo que está incomodando ela. Verbalizar, gente, as palavras, elas curam. Elas curam. As palavras, elas são terapêuticas, a gente percebe isso no processo terapêutico com os psicólogos, com os psiquiatras, onde você verbaliza aquilo que está te incomodando e quando você sai da sessão de terapia, você sai de lá leve. Tem um exemplo muito legal, que é imagina que você está brigado com um amigo ou uma amiga, aquele amigo, aquela amiga te chateou, fez alguma coisa que chateou e você ainda não falou para esse amigo e aquilo fica te assombrando dia e noite, o tempo todo você não para de pensar naquilo, mas em algum dado momento você tem a oportunidade de falar sobre aquele incômodo, sobre aquela situação com o seu amigo. E quando você fala, você se sente leve, porque você jogou para fora aquilo que estava te incomodando. Isso é terapêutico. As palavras, a nossa fala é terapêutica. Então, incentivar essas crianças, né, a entenderem o poder que elas têm quando elas falam aquilo que está incomodando, porque muitas das vezes nós não vamos adivinhar. Nós não adivinhamos, nós não somos gênios que conseguimos adivinhar o que está passando na mente das pessoas. Então, nós precisamos trazer essas crianças e construir essa rotina diária de comunicação, de conversa. Hoje em dia a gente está perdendo tanto isso, né? A conversa na mesa, a conversa durante o dia, saber como foi, como tá o coração, quais são as preocupações, os medos que estão permeando ali no coração da criança. Então tente puxar da criança, tente fazer e estimular com que ela converse, com que ela verbalize e converse com você de verdade durante o dia, ao longo da semana. E um ponto tão importante para as crianças é
Tente acalmar a criança nesses momentos de choro intenso, então faça exercícios de respiração com ela, né? Se for uma criança muito menor, existe um exercício muito legal que eu gosto muito de fazer, então eu peço às crianças para fazerem assim com as mãos e assim imaginarem que tem uma vela e que tem uma flor em suas mãos. Elas vão cheirar essa flor e assoprar a vela. Cheirarem a flor e assoprar a vela. Traga essa criança com esses exercícios de respiração para o momento presente. Assim você ajuda a oxigenar o cérebro dessa criança, né, que está tão confuso ali, a pensar de forma mais racional. Ela está em um misto de choro, de raiva, e fazer com que ela se volte para o momento presente, fazer com que ela se tranquilize, assim ela vai conseguir se acalmar, te ouvir bem e verbalizar também, conversar com você. E por último, faça jogos, brincadeiras, estimule a criança a desenvolver inteligência emocional. Hoje em dia existem muitos jogos, muitas brincadeiras, onde você consegue aplicar na rotina da criança de uma forma bem lúdica. E, abrindo um parêntese aqui, eu tenho um material, uma apostila das emoções com atividades, jogos, brincadeiras, dinâmicas, técnicas de respiração também, onde você vai ajudar a fazer esse movimento de inteligência emocional com as crianças. É um material bem didático, bem lúdico, você consegue aplicar com menos de 15 minutos por dia com a criança, não precisa de muito tempo, não é nada muito elaborado. E ajude essa criança a desenvolver essa habilidade, meu convite é esse, ajude as crianças a desenvolver essa habilidade da inteligência emocional que é tão importante para os dias de hoje. E eu vou deixar essa apostila no link aqui desse vídeo embaixo para você estar acessando. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha te ajudado. Me fale aqui nos comentários o que mais você acha que é necessário fazer para ajudar essas crianças também a lidarem melhor com as frustrações, nesses momentos de choro, nesses momentos de raiva. Me conte aqui que vou amar interagir com vocês. Curta esse vídeo, isso me ajuda demais. Isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e ajuda a entregar para o máximo de pessoas possível. E compartilha com as pessoas que você conhece, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos que virão, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!